Oi, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância dos super-heróis. Não dos super-heróis, mas a importância de ter figuras heróicas no nosso imaginário. Recentemente eu estive lendo a República e o Platão ele comenta sobre isso. E quando você lê um pouco de filosofia, um pouco do Platão, você começa a entender a origem, né, de algumas ideias, algumas visões. E ele fala sobre a questão do herói como algo muito importante para a identidade de uma pessoa, até mesmo de um povo, de uma sociedade. Não vou lembrar em qual parte exatamente ele fala sobre isso, mas está na República. E eu parei para pensar sobre alguns heróis, digamos assim, né, que eu sempre gostei, que eu sempre acompanhei. Desde criança, desde novo, eu sempre gostei muito de super-herói. E é o que eu falei, não vai entrar só super-herói aqui, vai entrar, enfim, diversas figuras, né? Mas eu vou estar voltando mais para esse mundo da ficção, digamos assim. Um ou outro exemplo aí talvez fuja, mas enfim. O primeiro que eu queria comentar é o Super-Homem, né? O Super-Homem ele sempre foi muito um símbolo de esperança, muito um símbolo de que, cara, tem alguém no céu olhando por você, sabe? O Super-Homem ele sempre foi esse símbolo realmente assim messiânico, quase divino. Não à toa que depois muitas vezes quando eles vão desconstruir isso para criar outros personagens, isso vai realmente sendo rachado com o personagem, né? Para quem assistiu Invencível sabe aí mais ou menos, tem um personagem ali que, pô, ele é igual ao Super-Homem e ele é um cara, pô, muito de boas, assim, até que você descobre que ele não é tão de boas, né? Eu sei que tem Homelander também, nunca assisti, não conheço o personagem muito bem, mas eu sei que ele é mais ou menos um super-homem ali do mal, né? Pelo que eu entendo. Posso estar errado, mas enfim. E aí outro caso também é a Mulher Maravilha. Sempre foi uma heroína que eu sempre achei muito legal, assim, desde criança. Eu lembro que os três, né? A trindade da DC, assim. Sempre achei os três muito legais. E eu achava a... Não sei explicar. Era como se o Clark ele ficasse se segurando, o Bruce ficasse analisando demais, e a Diana, ela parece que é um pouco mais estoica, digamos assim, ela é um pouco mais direta na situação. E eu gosto muito do filme, né, também, de live action que tem. Não sei se vocês gostam. Comenta aí o que que vocês acham do filme, o que que vocês acham da Gal Gadot como Mulher Maravilha. Particularmente eu gosto, mas enfim. Acredito que foi uma das melhores coisas aí que saiu do Snyderverse. E já o Batman, ele é o que eu falei, né? Ele é um cara mais analítico. E especialmente o Cavaleiro das Trevas. Pô, a trilogia é incrível. Gosto muito dessa trilogia. Muitas das coisas que são faladas ali, eu acho que é importante para as pessoas, de forma geral. Acho que principalmente para alguns meninos, alguns homens, assim. Eu lembro que na época que eu assisti, eu era mais novo e eu tava refletindo sobre algumas coisas da vida. E, pô, apesar de ser, assim, um filme de super-herói, é um filme que ele traz muitos pontos interessantes, né? Tem uma cena que eu lembro do Alfred falando que alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E muitas das vezes a gente fica se perguntando por que que as pessoas fazem as coisas que elas fazem, né? Às vezes a gente não entende muito bem. E essa cena do Alfred explica muito bem. É isso. Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo mesmo. A gente que, infelizmente, né? A gente pô, tenta ajudar e tal, mas tem pessoas que, infelizmente, elas vão para lados não muito legais. O que a gente pode fazer é aconselhar, é ter paciência. E no momento que você vê que está sendo perigoso, se afastar, né? Mas, enfim, acho que da DC é mais essa galera, né? Olhando assim pra Marvel, eu acho que não tem como não falar do amigão da vizinhança, que é o Homem-Aranha. Aquela frase clássica do
Tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É uma coisa que acho que às vezes a gente, pelo menos não sei, né? Quem cresceu assistindo assim e tal, quem cresceu lendo, acompanhando o Homem-Aranha de forma geral, eu acho que acaba levando pra vida, né? É um ensinamento muito prático, assim. Então, pô, você pode fazer alguma coisa por alguém, você pode ajudar, ou você tem, sei lá, que seja dinheiro, que seja força, o que quer que seja. Você tem uma responsabilidade com aquilo, sabe? Não é sobre você pegar e fazer tudo ao seu bel prazer. Então, com certeza é uma das frases mais emblemáticas, assim, dos quadrinhos, dos filmes, de tudo dos super-heróis. Outro que eu quero falar também, assim, tô falando rápido, mais ou menos, né? Mas é porque eu tô falando mais ou menos o que vem, assim, pela cabeça. É, é o Capitão América. Pelo menos pra mim, assim, o Capitão América, eu acho que ele é muito sobre, de certa forma, respeito, principalmente como talvez ele trate as mulheres, assim. Eu sempre achei o Capitão muito respeitoso nessa questão e importância, né, da gente ter essas referências. E aí não tem como, né? Mas eu sempre lembro na Bíblia quando Jesus fala sobre aquele que olha e aquele que olha e cobiça, mais ou menos isso, já está pecando, né? E você vê que o Capitão América, ele é esse tipo de cara que leva mesmo a sério, sabe? O respeito, até mesmo no olhar dele, para com as pessoas. O outro herói que eu quero mencionar é o Tony Stark. E aí, pô, majoritariamente eu tô me referindo aos filmes, né? Que é o mais mainstream, assim. Eu também tive mais contato com os filmes. Um ou outro eu tive contato em animação, em série, raramente alguma coisa de quadrinho. Hoje que eu recentemente eu comecei a acompanhar alguma coisa de quadrinho, que é até mangá, não é nem HQ. Quem sabe mais pro futuro, né? Mas enfim. O Tony, ele sai de um cara muito egocêntrico, né? E se torna um cara ali que tá disposto a se sacrificar. E isso que é um amigo de verdade, né? É alguém que está disposto a se sacrificar pelos seus amigos. Ele mostra que ele entendeu o que é ser um herói. Ele está disposto a se sacrificar por um bem maior. E saindo um pouco assim de Marvel e DC, eu não tem como. Eu cresci assistindo Ben 10. Talvez se você viu alguma coisa aí no canal, você sabe. E recentemente eu peguei para ver alguns episódios soltos. E quando eu fui ver o final ali da segunda temporada, uma coisa que ficou muito marcada na minha memória é que o Ben, em todo momento, ele tá disposto a entregar o relógio para a família dele ser salva, sabe? Quando o Vilgax ou alguém aparece e quer fazer uma barganha, o Ben, não, leva. Antes, antes de você levar isso aqui do que a minha família, sabe? Então você vê que em todo momento ele tá disposto a sacrificar algo muito importante para ele em troca do bem da família dele, né? E eu também lembro que tem um momento ali que o Tetrax aparece e ensina pro Ben, o próprio Vomax conversa com ele sobre, Ben, não é sobre fazer o que é certo para ganhar alguma coisa, sabe? Ou para ser reconhecido, mas é sobre fazer o que é certo porque é certo. E eu sinto que às vezes a gente vive pelo menos é a minha percepção, né? Num mundo onde parece que as pessoas elas esqueceram um pouco isso. É como se tudo que eu vou fazer eu tenho que receber uma bênção ou alguma coisa em troca. Não é mais sobre ser virtuoso, não é mais sobre fazer o que é certo e entender que quando você age de uma forma certa, você entenda a palavra, né? Você está sendo divino, assim. Você está refletindo o próprio Deus, independente se você acredita ou não, mas acho que dá para entender o que eu quero dizer, mesmo que não, quem não acredita. E é isso, assim. Outro herói mais recente aí que eu conheci, que eu gosto muito também, é o Invencível. E eu acho que Invencível é muito sobre maturidade e sobre não se deixar cair mesmo em meio aos choques, né? O Mark, ele sempre tem ali o pai dele como referência. E mesmo quando essa referência não se mantém forte, não se mantém de pé, o Mark continua sendo o herói, porque ele entende que não é sobre o pai dele, mas
é sobre quem o Mark é. E muitas das vezes a gente se decepciona com as pessoas, muitas das vezes a gente não consegue ter referências na vida real, mas o Mark mostra, né, isso, que, poxa, não é sobre não é sobre isso. É óbvio que eu tô fazendo um vídeo sobre ter referências é importante, mas a questão do Mark é, mesmo que não tenha, sabe, eu vou ser essa referência. Eu vou procurar, não sei, fazer o que é certo. E é aquela conversa, né? Mesmo que uma pessoa errada fale o que é certo, aquilo continua sendo certo. Mesmo que uma pessoa fale algo certo de forma grosseira, continua sendo certo. Então, eu entendo que a gente tem que preferir ouvir a verdade, mesmo que a pessoa talvez seja um pouco estúpida, do que ouvir uma mentira de uma pessoa que, sabe, é bondosa, digamos assim. Não é bondosa, mas aquela pessoa que fala com jeitinho. E mais ou menos aí já mudando aí, né, no caso, para algo mais japonês. Eu gosto muito de Naruto também. Faz muito parte da minha geração. E acho que Naruto é muito sobre não desistir, sobre tentar ouvir o lado do outro. É óbvio que, igual a gente falou sobre o Batman, né? Tem pessoas que só querem fazer o mundo pegar fogo, mas algumas pessoas não. Algumas pessoas só estão confusas. E às vezes você parar, conversar com aquele amigo, ouvir, não querendo nada em troca, não tendo interesse, mas realmente em estar ali para aquela pessoa, sabe? E aí, sempre voltando pro exemplo principal, né? Que eu sempre vou dar aqui, que, pô, o próprio Jesus, ele fez questão de andar ali com 12 caras, mesmo que um desses viesse a traí-lo, né? Ele tava ali e tal. E quando eu assistia Naruto, eu achava isso muito legal. Essa característica dele de certa forma, de ser paciente, de tentar entender o outro e não desistir. Então, ele tinha tudo pra se revoltar, tinha tudo pra ir contra tudo aquilo ali e não. Você vê que ele tá ali pra tentar acrescentar, sabe, alguma coisa. E aí, indo pra Pokémon, né? Eu falei que ia entrar aí no Japão um pouco. Também cresci assistindo muito Pokémon. Pokémon acho que sempre falou sobre a importância da amizade. Tem até meme, né, que o pessoal fala, é sobre os amigos que a gente faz no caminho. Mas Pokémon é uma franquia que com certeza me influenciou muito. Me fez querer conhecer novos lugares, me fez querer conhecer novas pessoas. E não só isso, mas querer realmente estar em contato, né, com as pessoas de uma forma real. E aí, já quase acabando aqui o vídeo, um personagem já indo para os filmes que eu gosto muito é o John Wick. Óbvio que, assim, o John Wick tem muitos erros, óbvio, né? Enfim. Mas na questão dele ser uma pessoa que, quando fala que vai fazer, digamos assim, ele vai e faz mesmo, sabe? Ter um personagem assim como referência é interessante. E aí, de novo, né? Olhando para os pontos positivos do personagem. Não é perfeito, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu lembro a primeira vez que eu assisti John Wick foi o quarto, no cinema. E depois eu peguei todos pra assistir, porque eu achei muito legal. Pô, as cenas de ações são incríveis, mas não só isso, sabe? Realmente, mesmo que o roteiro fosse simples, era aquele simples que entregava muito bem, sabe? E por último, enfim, queria falar de Jesus, né? Não tem como, pra mim, assim, pela minha criação, por quem eu sou. Acho que no final do dia é sempre a maior referência de tudo pra nossa vida. Eu vejo às vezes as pessoas um pouco perdidas e tal, e se eu pudesse falar alguma coisa pra elas seria, cara, se volte pra Jesus, sabe? E conheça ele. Então, é isso.